Louvado a Deus. Porque as boas novas da salvação são Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por meio da palavra quando ela é ouvida, é que se produz a fé. A fé no entendimento, ao qual a Bíblia relata, é a fé ao coração do homem. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Mas como é que muitos a ouvirão a genuína palavra de Deus, se não tem muitos em nosso meio que prega a sã doutrina da palavra de Deus? É bem verdade vos dizer que nos últimos dias ouvimos um evangelho egocêntrico, um evangelho cheio de mistura, que muitos que dizem pregadores da palavra de Deus dizem ser a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é pregada, ela é anunciada, e podemos ver que a palavra de Deus, quando é pregada, se ela é verdadeiramente pautada nas revelações do Senhor Jesus, quando nós provamos o Espírito daqueles que pregam a palavra de Deus, daqueles que dizem pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer, pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, se referindo aos maus obreiros, se referindo aos falsos pastores, aos falsos pregadores, que promovem um evangelho misturado. O apóstolo Paulo vai dizer ao servo Timóteo que era para Timóteo pregar a palavra de Deus, assim como ele havia sido ensinado, assim como Jesus Cristo ensinou, assim como os apóstolos também ensinaram na sua palavra toda a verdade. E o apóstolo Paulo indica a Timóteo que Timóteo pregasse a tempo e também a fora de tempo, porque haveria um tempo que já é chegado, ao qual muitos não vão ouvir, não vão dar ouvidos à sã doutrina do Senhor. Muitos não vão ouvir e também não vão querer ouvir a sã doutrina do Senhor. Mas louvado seja Deus que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, deixa uma exortação a todos aqueles que almejam pregar a verdade, a todos aqueles que dizem pregar a verdade. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, através do Espírito Santo, que era para Timóteo combater o bom combate da fé, que era para Timóteo pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque chegaria um tempo que muitos não dariam ouvidos à palavra de Deus, dariam ouvidos a fábulas, dariam ouvidos a contos e fadas, dariam ouvidos ao evangelho terreno, ao evangelho egocêntrico, mas não dariam ouvidos à palavra de Deus. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo vem através dos seus ensinamentos,
dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 adiante, Paulo vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue essa palavra. O apóstolo Paulo está exortando a Timóteo que, pois diante de Deus e nosso Senhor Jesus, ao qual há de julgar os vivos e também os mortos. É Deus que vai trazer julgamento diante de todas as pessoas. Deus vai julgar os vivos espirituais. Deus vai julgar os vivos segundo as suas obras. Deus também julgará os mortos espirituais. Deus julgará as obras dos salvos e também dos que foram mortos, tiveram as morte espiritual, porque não receberam Jesus Cristo como seu Senhor, preferiram amar as trevas, preferiram amar as concupiscências do mundo, mas não o Senhor Jesus. E é o que vemos hoje, nos últimos dias, vemos as pessoas amando o mundo, ao mesmo tempo bendizendo a Deus. Vemos pessoas amando as trevas, andando nas trevas, e ao mesmo tempo dizendo servir a Deus. Mas Deus é um Deus misericordioso, porque Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz e salvar o homem da prisão do pecado e trazer salvação a todos aqueles que se achegam a Jesus Cristo, tendo-o como seu Senhor. Pois Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele é Senhor de todos aqueles que se entregam verdadeiramente os seus caminhos e decidem tomar uma fé em Jesus Cristo e também na sua palavra. Uma fé obediente, uma fé que glorifica a Deus, uma fé que busca a santificação de Deus por meio da sua palavra. Mas Ele não deixa escarnecer. Deus julgará todos vivos as suas obras recebidas pelo Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor e também os mortos. Todos aqueles que serão mortos, serão a morte espiritual, porque recusaram o chamado das boas novas da salvação, recusaram uma vida com o Senhor Jesus, recusaram o Filho de Deus, recusaram o Evangelho da cruz, preferiram amar as trevas, preferiram amar o mundo, preferiram amar a mensagem do falso profeta, preferiram amar as religiões. Louvado seja Deus. Deus, Ele não deixará e não se deixa escarnecer. Ninguém enganará a Deus. A Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus. Pois tudo que o homem plantar, ele se fará. Se o homem plantar o bem, se o homem plantar baseado na palavra de Deus, baseado no que pede Jesus Cristo, o homem plantará para a salvação. Mas se o homem plantar rejeitando a palavra de Deus, não se atentando aos mandamentos de Deus, às ordenanças que Deus pede a cada um de nós, o homem colherá, diz a palavra de Deus, para a sua própria perdição. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nessa tarde muitos estão aqui me ouvindo. Ninguém ficará escuso naquele dia. Ninguém poderá dizer: ah, Senhor, eu não ouvi. Ah, Senhor,
Eu não tive tempo. Pois quantos estão ouvindo as boas novas da salvação? As boas novas da salvação, que é o Evangelho de Deus. É Jesus Cristo revelado. É a graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Arrependa-se. Arrependa-se, se converta ao Senhor. Mas se converter do que, pregador? Se converter do amor desse mundo, das coisas desse mundo, que Deus criou o homem, deu a ele espírito pelo sopro da sua boca, deu fôlego de vida, deu entendimento segundo a sua graça, a qual ninguém vai poder dizer: ah, Senhor, eu não sabia. Pela graça de Deus, até o ímpio, Deus plantou ao seu coração uma medida de graça. Uma medida de graça para o ímpio não ter justificação naquele dia. Dizer que não sabia. Pois Deus deu discernimento ao entendimento até do ímpio, para ele saber entre o bem e o mal, o que é certo, o que é errado. Ninguém ficará indesculpável naquele dia por não receber o amor de Deus mediante o seu Filho Jesus Cristo. É através de Jesus que o homem se chega até Deus. Não é através de filosofias humanas, não é através de falácias de homens que não temem a Deus, não é por meio da religião, pois Deus ele se revela em seu Filho Jesus Cristo. É em Jesus que o homem tem a oportunidade a todo momento, enquanto essa porta da graça ainda está aberta para o homem conhecer a Deus. Mas muitos não querem chegar até Deus através de Jesus, o seu Filho. Muitos querem chegar até Deus através do Evangelho egocêntrico, através de uma religião. Deus ele não deixou religião para ninguém seguir a Ele. As religiões quem inventa são os homens, são os líderes fariseus. Eles são os donos das religiões. É por isso que nós temos em nosso meio essa confusão. Ah, eu sou de A, eu sou de B, ah, eu sou de C. Na verdade, quando vamos olhar para a palavra de Deus, todo mundo precisa ser de Jesus Cristo. É apenas ser de Jesus. Ser de Jesus não é ser de uma religião. Ser de Jesus não é virar evangélico. Pois a religião não salva ninguém. Eu dizer eu sou evangélico não quer dizer salvação. O homem é preciso negar o seu eu, negar suas vontades. Como assim, disse Jesus? Tomar a nossa cruz e por fé decidir segui-lo. É pela fé. É pela fé que o homem se chega até Deus. Pois Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Todo aquele que chegar até mim pela fé será salvo. E sendo salvo, de maneira nenhuma os lançarei fora.
Mas muitos querem chegar até Deus através de uma religião. Nós não conseguiremos chegar até Deus salvíficos através de uma religião. Porque a religião, ela impõe muitos dogmas em cima do homem. Ela impõe muitos fardos. Mas Jesus Cristo é aquele que nos ajuda a carregar o fardo. O fardo de uma vida de pecado. O fardo, aquele que com Jesus fica mais leve. Pois Jesus Cristo é aquele que perdoa os pecados do homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o que perdoa o pecado do homem. Fora de Jesus Cristo, não há outro nome, não há um sequer que o homem possa se achegar em segurança, em confiança, num estado de paz, justificados diante de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque nessa tarde, assim como Paulo disse a Timóteo, através do Espírito Santo de Deus, virá tempos trabalhosos, virá tempos que os homens serão amantes de si mesmos, os homens serão egoístas, terão a base do amor em si próprio. Paulo, desde o capítulo 3, vem trazendo a Timóteo todas essas coisas, reveladas pela palavra de Deus. Haveria tempo que os homens seriam amantes de si mesmos, ao ponto de chegar a resistir à sã doutrina do Senhor. Há tempo de o homem resistir às exortações da palavra de Deus. E não é diferente que vemos nos dias de hoje muitos homens amantes de si mesmos, assim como disse Paulo, através do Espírito Santo. Mas Paulo exorta Timóteo na fé, para que Timóteo combata o bom combate da fé, para que Timóteo persevere na sã doutrina da verdade, para que Timóteo, mediante a fé, persevere. E Paulo fala no capítulo 4, para Timóteo que pregue essa palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, que quebra cadeias e coloca o homem justificado diante de Deus. É a palavra. Paulo sabia que nos finais dos tempos haveria tempos trabalhosos, haveria tempos que o homem iria rejeitar quase a totalidade da palavra de Deus. O homem ia rejeitar a verdadeira palavra de Deus. O homem ia buscar líderes, falsos líderes espirituais, que pregariam o que eles queriam ouvir. Não é difícil de nós vermos nos dias de hoje tantos falsos profetas, tantos que se dizem pastores pregando o que o mundo gosta, e o mundo batendo palma. O mundo os tornou seguidores desses homens que dizem ser de Deus, mas na verdade são homens dirigidos pelo Espírito de Satanás. São homens a serviço do diabo, que não pregam a verdade, que omitem textos da Bíblia, que não pregam Jesus Cristo e a sua palavra. Mas Paulo veio a Timóteo
falando que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme a sua vontade carnal, conforme os seus apetites carnais. E é o que vemos nos dias de hoje. Homens amantes de si mesmos, que procuram doutores, que dizem ser doutores, dizem ser pastores, e que pregam uma mensagem light, uma mensagem que não liberta a alma do homem, uma mensagem que não transforma o homem, porque a palavra de Deus, assim como diz Paulo, a palavra de Deus é transformadora, ela transforma o homem de dentro para fora, ela é poder de Deus, ela é poder de Deus para a salvação de todo pecador perdido que se achega até Jesus Cristo. É a palavra de Deus, ela é transformadora, mas muitos não dariam ouvidos, muitos dariam ouvidos a religiões, muitos dariam ouvidos a pastores corruptos, a obreiros fraudulentos, muitos darão ouvidos ao Papa, darão ouvidos a padres, a Chico Xavier, a doutrina de demônios, mas não a palavra de Deus. Pois temos a regra de fé e conduta, que é a palavra de Deus. Temos a vida. Nesse livro temos a vida, mas a vida é para poucos. Eu digo uma vida espiritual com Deus. A vida é para aqueles que se sujeitam, que se submetem ao senhorio de Cristo, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor, aqueles que têm o governo do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. É a palavra de Deus que é transformadora, ela transforma o homem de dentro para fora, não de fora para dentro. E o que podemos ver nos últimos dias, o evangelho light, o evangelho de ficção, o evangelho cheio de filosofias humanas, o evangelho de doutrina de homens fabricado aqui na terra, o evangelho de mel e açúcar, que a multidão não tem esforço, segundo as palavras desses falsos profetas, para seguir. Mas a palavra de Deus é como espada de dois gumes, ela corta entre a junta das pessoas, mas ela é apta também para salvar, ela é apta para transformar, para libertar o homem da prisão do pecado. É através da palavra de Deus que o homem ele se achega até Deus, por meio de Jesus. É Jesus, o Filho de Deus, que liga o homem até o Pai. É através de Jesus. Não é através de um outro qualquer, mas tão somente Jesus Cristo. Fora de Jesus é perdição eterna, diz a palavra de Deus. Mas muitos não querem ouvir. Como assim estão pregando nessa tarde? Como diz Paulo, através do Espírito Santo, muitos não darão ouvidos nos últimos dias. E é esses os últimos dias que estamos vivendo nessa terra. Muitos não dão ouvidos à palavra de Deus.
Dão ouvidos à palavra do Padre. Dão ouvidos à palavra do Papa. Dão ouvidos à palavra de Chico Xavier. Dão ouvidos à doutrina de demônios. É o que esses homens têm. É o que essas religiões têm. Pois pregam doutrina de demônios. Somente através de Jesus temos a verdadeira palavra de Deus. Quando assim o seguimos, decidimos abandonar o nosso eu, as nossas vontades. Não tem como o homem amar dois senhores. Não tem como o homem amar Deus e também ao mundo. Ou amará a um e desprezará o outro. Não tem como amar a dois senhores no mesmo tempo. Não tem como o homem amar as coisas dessa terra e deixar Jesus Cristo para depois. Deixar Jesus Cristo a segundo plano. É preciso negar o nosso eu. É preciso negar as nossas vontades. É preciso negar os nossos desejos carnais para andar com Deus. Andar com Deus mediante Cristo, através de Jesus, pela fé, ser governado pelo Espírito Santo de Deus, não ser governado por religiões, não ser governado por doutrinas de demônios. Pois Deus, ele revela Jesus Cristo na sua palavra. Deus, ele não revela uma religião para o homem seguir. Quem revela a religião é o homem. Pois toda religião tem um líder. Quem está sendo seu Senhor no dia de hoje? Quem? Quem é seu Senhor? É o mundo? Jesus Cristo, ele é Senhor. E através de Jesus que o homem tenha o perdão dos seus pecados. É através de Jesus que o homem é justificado diante de Deus. A partir do momento que o homem se arrepende, que ele toma conhecimento que é pecador perdido e necessita também da graça de Deus, o homem é salvo. É através de Jesus. Não é através de placas, de denominações. Pegando a palavra de Deus, parabéns, cara. Parabéns. Não é através de placas religiosas. A salvação vem de Jesus. Placa religiosa não salva ninguém. Pois vemos muitos seguindo a religião, muitos religiosos. Mas no meio desses religiosos vemos muitos amando o mundo. Mas Deus, ele não se deixa de escarnecer. Tudo que o homem plantar também o homem colherá. O homem ceifará. Jesus Cristo, ele é a vida. Em Jesus Cristo o homem, ele tem vida com Deus. É através de Jesus. Não é através de Maria. Não é através de Pedro. Não é através de João ou de Paulo. É através de Jesus. Só através de Jesus o homem tem um perdão dos seus pecados. É através de Jesus que o homem tem paz com Deus.
Aí Paulo diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não praticarão a palavra de Deus, não se submeterão à palavra de Deus, não se submeterão ao Senhor de Cristo, pois querem o evangelho light, pois querem o evangelho disfarçado. Mas Paulo deixou essa exortação a Timóteo. E essa exortação a Timóteo serve para todos nós nos dias de hoje. O caminho é Jesus Cristo. Amar Jesus. O caminho é ter o Senhor Jesus como nosso Senhor. Só através dele o homem tem a oportunidade de ter os pecados perdoados diante de Deus. Não é através do achismo, daquilo que o homem acha ser, é através de Jesus. Tá molhando aqui, irmãos. Vou cobrir aqui um pouquinho. Tá molhando aqui, então eu resolvi cobrir a minha bolsa, que eu trouxe as coisas para a pregação. Talvez volte a chover ainda até o término dessa pregação. Louvado seja Deus. No final dos tempos, muitos não dariam ouvidos à palavra de Deus. Muitos iriam procurar uma palavra mais light, um evangelho que não pede esforço. Muitos iriam procurar um evangelho de filosofias. E esse evangelho nós podemos encontrar em tantas portas largas desses templos de Americana. Um evangelho disfarçado. Um evangelho que pede só dinheiro. Um evangelho que não liberta a alma do homem. Um evangelho que não tem transformação de dentro para fora. O evangelho que não pede santificação. O evangelho que não pede para o pecador perdido
a separação do mundo. Um evangelho que não prega o juízo de Deus. E o que vemos nesses últimos dias, uma multidão procurando por esse evangelho. Um evangelho egocêntrico, um evangelho cheio de filosofias humanas, criado pelos homens da terra, não de Deus. Não de Deus, porque esses homens, assim como diz Paulo, são homens fraudulentos, são homens que não temem a Deus, pois se temissem a Deus, pregavam a verdade. Se temissem a Deus, as pessoas tinham transformação de dentro para fora. É o que podemos ver na boca desses falsos profetas, pregando o evangelho, ao qual traz consigo o mundo, ao qual o mundo bate palmas para o evangelho deles, ao qual o mundo segue como fã. Nós devemos nos atentar para a mensagem de Deus, devemos se atentar para a palavra revelada, pois Deus, Ele deixou a nossa regra de fé e conduta, Jesus Cristo, Filho de Deus. E através de Jesus Cristo que nós podemos ver Deus se revelando na pessoa de Jesus Cristo. Deus, Ele se revela em Jesus Cristo, em Jesus Cristo e a sua palavra. Mas muitos não se atentam para essas verdades, procuram um líder, procuram uma religião, procuram um evangelho que não perde esforço, procuram muitas coisas, mas não querem deixar o seu eu, não querem deixar o pecado, não querem deixar a concupiscência da carne, não querem deixar a idolatria, não querem deixar as imagens de escultura, não querem deixar o Deus pagão, não querem deixar a jogatina, não querem deixar a cachaça, não querem deixar as drogas, não querem deixar a amante, não querem deixar o amante, ter uma vida com Deus, para ser libertos das cadeias do pecado, porque o pecado gera morte, morte espiritual. Pois assim como eu li no início da mensagem, Deus julgará também os mortos. É Deus que vai julgar. Mas enquanto temos a oportunidade, temos a palavra revelada, pecado gera morte, morte espiritual, e precisamos ter uma vida espiritual com Deus, pois Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, não é mentira, não é em trevas, não com o pecado, não com a apagagem do pecado nas nossas costas. Deus é santo. Deus, Ele tem marcado o dia ao qual Deus terá juízo a essa terra. Está tudo revelado na palavra de Deus. Deus vai julgar essa terra, julgar as nações ímpias e também os ímpios, aqueles que não obedeceram à palavra de Deus, aqueles que não receberam o Senhor Jesus como seu Senhor. Deus julgará todos.
por meio do seu Filho Jesus Cristo. Assim como Deus julgou a geração de Noé, assim como Deus subjugou a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus também dará juízo no final dos tempos. Deus terá juízo às nações ímpias e também aos todos ímpios que rejeitaram a mensagem da cruz, que rejeitaram Jesus Cristo e a sua palavra. Mas enquanto temos fôlego de vida para decidir, temos essa medida de graça dada por Deus, e podemos ficar livres da prisão do pecado e a futura ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. É através de Jesus. É através de Jesus que Deus julgará as nações ímpias dessa terra. Deus destruirá no fim dos dias toda impiedade. Deus terá juízo. E o que muitos estão procurando servir no dia de hoje, sabendo de todas essas coisas, sabendo que Deus terá juízo, e através de Jesus Cristo Deus destruirá toda a impiedade sobre a terra. Na sua vinda, no dia revelado por Deus ao seu Filho, que muitos estão esperando nessa tarde, sabendo de todas essas coisas, vão preferir continuar amando religião, vão preferir continuar servindo a homem, somente Jesus Cristo, somente Jesus, o Filho de Deus, pode nos livrar da prisão do pecado, pode perdoar o pecador perdido e colocá-lo justificado diante de Deus. Não é pela religião, pois nenhuma religião salva. O que eu estou pregando não é religião, estou pregando a Jesus Cristo, pois Deus não deixou a religião para o homem seguir. Deus deixou o Filho. Quem quiser, como assim disse Jesus, siga-me. Assim como disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas muitos não querem seguir a Jesus Cristo. Muitos querem seguir a religião. Muitos querem seguir o homem. Homens que não temem a Deus. Muitos querem seguir ídolos. Muitos querem seguir deuses pagãos. Muitos querem seguir a feitiçaria, o ocultismo religioso. Deus vos lançará, dizendo na sua palavra, Deus lançará todas essas coisas, todas essas abominações para longe da sua presença. Fique com a verdade de Deus. Não é esses contos de carochinhas que vemos esses pastores gananciosos pregando mentiras nos últimos dias. Pastores avarentos que não temem a Deus, que tiram a lã das pessoas, quando deveriam pregar o Evangelho como deve ser pregado. Mas Paulo exorta Timóteo: pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Insista, porque haverá tempo que muitos não vão querer ouvir
a mensagem como ela é. Muitos vão dar preferência para um evangelho de riqueza. O evangelho de riquezas materiais. O evangelho de riquezas materiais é o que esses lobos devoradores pregam nos últimos dias. Tudo por dinheiro. São mais para evangelho de feiticeiro do que evangelho verdadeiro. Porque juntam várias coisas terrenas e adicionam uma mistura na palavra de Deus. E o homem fica enganado por não ler as Escrituras, por não buscar conhecimento na palavra de Deus. Muitos ficam enganados, achando que está indo no caminho da salvação, achando que estão salvos. O homem perece, assim como disse Jesus, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Pois é a palavra que liberta. É a palavra que liberta o homem do pecado, da prisão do pecado. Saia do engano religioso. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados. Somente Jesus Cristo pode salvar a sua alma da condenação eterna. Somente através de Jesus. Não é através de Maria. Não é através de Papa. Não é através de padre. Não é através de Chico Xavier. Não é através de feitiçaria. Não é através de idolatria. Não é através de maçonaria. Somente através de Jesus Cristo o homem pode ter a verdadeira liberdade. Pois a verdadeira liberdade está em Cristo. Está em Cristo Jesus. Vivendo uma vida separada pela fé no Filho de Deus, guardando os seus mandamentos, andando na direção do Espírito Santo de Deus. Somente através de Jesus. Não é através de palavras de homens enganosos, enganadores da fé. Saia do engano religioso. Permaneça na verdade. Somente podemos permanecer na verdade se estivermos ligados na videira, se estivermos ligados em Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque muitos têm a oportunidade nessa tarde de ouvir mais uma vez a palavra de Deus, como ela é. A palavra de Deus sem mistura. A palavra de Deus sem heresia. A palavra de Deus sem mentiras. A palavra de Deus genuína como ela é. A palavra de Deus que não pede dinheiro para as pessoas, igual esses lobos devoradores dentro desses templos fazem com as pessoas. Colocam Deus, Jesus Cristo, na parede. Falsos profetas herdarão o lago de fogo e enxofre se não se arrependerem, se não converterem dos seus maus caminhos. Assim como diz Pedro, assim como diz o apóstolo Pedro, eles vão enganando e sendo enganados, porque o diabo é o pai da mentira. Mas muitos, nessa tarde, têm a oportunidade de abandonar o caminho errôneo, de abandonar uma vida de pecado, se converter a Jesus Cristo,
e tê-lo como Senhor da sua vida, e decidir pela fé segui-lo, praticando a sua palavra, obedecendo as suas palavras, obedecendo as suas ordenanças, amando ao próximo, fazendo as boas obras pela fé. Não é pela vontade do homem, não é pela vontade de líder, não é pela vontade da religião. As boas obras, quando fazemos, são pela fé, com obediência. Quando entendemos a vontade de Deus, quando o homem, ele entende que é pecador perdido, que necessita também dessa graça dada por Deus, que encontramos em Jesus Cristo, se achegamos a Ele arrependidos, temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, somos salvos, somos libertos, temos pecados perdoados por Deus, diz a sua palavra. Pois quem mais poderá perdoar pecados, a não ser o Filho de Deus? Quem mais? Somente Jesus. Temos os pecados perdoados. Maria não pode perdoar pecados, o Padre muito menos, pois Maria foi uma serva, não pode fazer nada para ninguém. As religiões mentem, o Papa mente, o Padre mente. Só Jesus Cristo perdoa pecados. O homem não vai se reencarnar após a morte. Não há reencarnação, como assim pregam a doutrina dos espíritas. Muitos seguem demônios, muitos estão seguindo demônios e acham que estão seguindo Deus, porque seguem as falácias desses homens, não se atentam à palavra de Deus, não se atenta ao quanto a palavra de Deus está revelada diante dos nossos olhos. Encarnação é demônio. Não existe reencarnação após a morte. Ninguém vai reencarnar em corpo nenhum. Ninguém vai ficar vagando aí, procurando corpo. Isso é doutrina de demônio perante a palavra de Deus. Não há purgatório. Não haverá purgatório após a morte. Tudo falácia do catolicismo, conversa de padre. Não existe purgatório na Bíblia. Saia desse conto desses homens que não temem a Deus, porque se temissem a Deus, pregavam a verdade. Após a morte, segue-se o homem a juízo, não vai para purgatório nenhum, não vai se reencarnar em corpo nenhum. Isso é doutrina de demônio. Após a morte, segue-se a juízo. Caminha Jesus Cristo, pelos nossos pecados perdoados por Deus mediante Jesus, e segui-lo pela fé, uma fé obediente, uma fé que não agrada o mundo, mas agrada a Deus, mas glorifica a Deus através das nossas vidas e também de tudo aquilo que fazemos perante as pessoas. Louvado seja Deus.